Olá, pessoal! E aí, estão preparados para mais uma aula de artes? Então vamos dar início às nossas aulas online via slides e vídeos. Vamos seguir então para a próxima imagem. Dando continuidade aos estudos da cultura indígena, nós vamos ver neste momento o que significa a cultura pré-cabralina produzida pelos indígenas e também, num outro momento, o pós-cabralina. Este nome está vinculado à chegada dos europeus ao nosso continente. Portanto, pré-cabralino relaciona-se com o fato da chegada de Pedro Álvares Cabral por aqui. Para então compreendermos este momento na história, da cultura indígena, nós precisamos de nos levar para o norte do país, aonde fica o estado do Pará e aonde tem a ilha de Marajó. A ilha de Marajó é o local onde se encontram os vestígios mais antigos de civilização no nosso país. É uma ilha que ela é rodeada pelo Rio Amazonas, Tocantins e pelo Oceano Atlântico. A civilização marajoara existiu no nosso país por volta de 400 a 1400. Portanto, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, essa sociedade já não existia. Neste caso, o que ficou para nós como dados históricos, geográficos ou geológicos são a cerâmica produzida por eles. Não há vestígios de cidade ou de construção, algo arquitetônico. A civilização marajoara, ela é reflexo do meio onde ela está inserida. Portanto, o domínio da prática com a cerâmica é forte justamente porque a argila era a matéria-prima principal para a execução dos seus objetos de arte ou para objetos de uso cotidiano. Por isso, os indícios tão fortes que ficaram preservados nessa região por sítios arqueológicos estudados. Nos estudos desses objetos, a gente pode perceber que existe um trabalho através de antropomorfismo, zoomorfismo e antrozoomorfismo, que é a mistura dos dois indícios anteriormente ditos, que é a deformação da figura humana, antro, e a deformação da figura animal, que é o zoo. Então, a gente percebe isso nessa produção da cerâmica. Observando algumas peças de uso de vestuário, aqui nós vemos as tangas marajoaras feitas em cerâmica. E nela a gente pode observar um grafismo pautado na geometria, e no uso de simetria. Então, todas essas formas estarão equilibradas dentro desses dois conceitos, geometria e simetria. Então, dentro desse uso da geometria, nós vamos observar formas circulares, espirais, onduladas, triângulos, círculos, todas trabalhadas dentro dessa ideia da simetria. O que seria isso? Quando eu pego uma forma e divido ela ao meio, uma parte contém exatamente o outro lado da mesma parte. Essa é a concepção principal da simetria e que nos dá a sensação de equilíbrio. As peças de maior preservação que foram encontradas nos sítios arqueológicos da ilha de Marajó, elas estavam enterradas. Por quê? Porque eles faziam uso de urnas funerárias. O que seria isso? São a construção de vasos em cerâmica, aonde eles depositavam o corpo de um membro da tribo morto e assim ele era enterrado. Essas urnas funerárias, elas são executadas com extrema habilidade de desenho, de simbologia, dentro dos parâmetros de geometria e simetria, e com a questão da zoomorfismo e do antropomorfismo. Então, sempre será encontrado esses elementos citados nessa produção de urnas funerárias. Ainda no norte do país, no estado do Pará, nós teremos a civilização de Santarém, que é onde que ficava situado os índios Tapajós. Os índios Tapajós viveram entre 1000 e 1500, e esta civilização, ela também já não existia quando os europeus chegaram ao nosso continente.
Os índios Tapajós também são exímios na arte da cerâmica. Eles também desenvolveram algumas técnicas de fazer com que essa cerâmica fosse mais resistente, neste caso mais dura. Eles também foram extintos com a chegada dos europeus devido a alguns critérios de violência, doenças, escravidão e conflitos por territorialidade. Vamos encontrar nessa produção dos índios Tapajós a questão também do zoomorfismo, que é o uso de imagens vinculadas a animais, mas com deformação, mas com um grande equilíbrio de formas geométricas e simetria desenhada na superfície desses objetos. Veremos também a representação da figura humana com uma determinada deformação, mas também com um grande domínio, com um grande requinte de equilíbrio, de áreas vazadas, de detalhismo, de sutilezas e grafismos que muitos estudiosos consideram como uma forma de fala, uma forma de escrita, né, de comunicação. E aí, pessoal, gostaram de conhecer a civilização marajoara e a civilização dos índios Tapajós? Então agora nós iremos praticar este conhecimento que nós aprendemos. Siga no próximo slide e veja o que nós iremos fazer. Você pode revisar quantas vezes for necessário os slides que nós já vimos. Para isso, você também pode usar o nosso livro na página 36 a 39 para poder ler todo o conteúdo que está nesta aula. Através disso, vocês irão observar os grafismos dos 2 próximos slides para poder executar a atividade prática. Esses grafismos que vocês estão vendo nessa figura são imagens que foram reproduzidas a partir da observação dessa cerâmica produzida por esses povos. Aqui a gente vai ver as questões da geometria, da simetria, formas espiraladas, formas circulares, triangulares e todo o grafismo que é considerado como uma língua indígena pelos estudiosos. Observe que algumas figuras são bastante complexas. Aqui nós vemos elas isoladamente, mas na superfície de uma cerâmica elas constituem um conjunto onde todas são desenhadas neste mesmo espaço. Portanto, observe com paciência e com cuidado a riqueza dessas linhas e como elas vão se criando e se transformando através dessas linguagens. Então, a atividade é a seguinte: você vai escolher quantas formas você quiser de um daqueles 2 slides que ficaram anteriormente e vai reproduzir essas imagens com esses materiais listados aqui. Pense, antes de começar a desenhar, que você não deva fazer muito pequeno, porque quanto menor, mais difícil de compreender o detalhismo, a estrutura da forma que você está observando. Produza com criatividade e capricho as suas atividades no seu caderno de artes, o caderno de desenho. Date ao dia que você a executou para que nós possamos conversar sobre isso quando as nossas aulas voltarem para a escola. Um grande abraço e até mais!